vergonha, eu perdi o jeito de gravar. Oi, eu sou a Natália, esse é Napolitano com o meu pé, e hoje eu tô aqui pra falar sobre A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. E eu tô aqui por teimosia, porque eu não sei o que falar sobre esse livro. Na verdade, eu não sei o que falar sobre nada da Clarice Lispector. E aí eu vou, então, sei lá, contar um pouquinho da história, que é daquele tipo de livro que não tem história, mas ok. A Clarice Lispector, então, faz parte da galera modernista do Brasil, ali de 1930, 40, sabe? Só que esse livro eu não sei se conta ainda como modernismo ou não. Eu sei que ele foi escrito em 1964. Na verdade, eu não sei se foi escrito ou publicado em 1964. Agora eu me peguei. Não sei. Bom, vamos ver. Bom, Clarice é sempre muito difícil de falar, principalmente porque os livros dela têm uma pegada mais psicológica, não é aquela coisa mais linear, digamos assim. E de qualquer forma, esse livro, então, ele vai contar a vida, não a vida, um dia na vida dessa mulher, a GH, que de repente se vê sem empregada, a empregada se demitiu, pelo menos até onde eu lembro, ela se demitiu, e aí a GH fica sem empregada e antes dela poder contratar a outra empregada, ela tem que dar uma olhada como tá o quarto da empregada. Então essa empregada que saiu, ai meu Deus, é muito empregada. Vou colocar empregada que saiu, empregada 1, empregada que vai entrar, empregada 2, tá bom? Então, a empregada 1 saiu, então ela tinha que dar uma olhada, montar o quarto e preparar tudo para a empregada 2, antes de procurar uma empregada 2. Então, ela foi nesse quarto da empregada 1 e quando ela chegou lá, ela percebeu que o quarto tinha um ar diferente. É como se o quarto tivesse uma personalidade diferente do resto da casa. E é uma personalidade forte. Então, era como se a empregada, uma mera empregada, tivesse mais personalidade, soubesse mais quem ela era do que ela mesma, do que a própria GH. Então, ela entra naquele quarto com uma atitude de coragem para tentar entender o que aquele quarto tem, que ela não tem, que o resto da casa não tem. E, bom, quando ela entra nesse quarto, ela encontra algumas coisas. São características do quarto e detalhes da história que não posso contar, porque acaba deixando de ter aquela coisa, aquela simplicidade de você simplesmente tentar entender e buscar por trás do que ela encontra o que ela está querendo dizer. Então eu não vou contar para vocês o que ela encontrou lá. Mas assim, são coisas simples, mas assim, meio absurdas pro que ela tá sentindo, pra quem ela é, né, na verdade, pra quem ela se diz ser, e é um pouco absurdo também pra gente, assim, sabe? Mas é uma demonstração de personalidade mesmo do quarto da empregada 1. E, bom, o livro, na minha cabeça, ele é meio que dividido em três partes. Existem como se fossem dois acontecimentos aí muito importantes e que dividem na minha cabeça o livro em três partes. E, bom, vamos lá. A primeira parte, pra mim, então, é quando a GH entra no quarto. Quando ela toma a primeira atitude de coragem de entrar no quarto e desvendar aquele quarto como se fosse uma pessoa mesmo. Ela vai tentar entender aquele quarto como uma pessoa. E ali é onde ela percebe o quão vazia ela é, o quão sem personalidade. Acho que fica meio forte falar isso, sem personalidade. Mas o quanto ela não sabe quem ela é, o quanto ela não sabe buscar quem ela é. Então, assim, ela é como se o quarto vazio tivesse mais coisa que ela mesma. O quarto é um quarto bem simples e pequeno, com um guarda-roupa e uma cama, e algumas malas que pertenciam a ela mesma, e algumas características da antiga empregada, mas é tão cheio na sua própria simplicidade que ela não consegue entender isso. A segunda parte pra mim, então, é o momento que ela encontra uma barata. Então, assim, o quarto tem algumas coisas da antiga empregada, né? Tem uma coisa X da antiga empregada, que é uma coisa simples, mas que ela se choca muito com aquilo. Mas quando ela encontra uma barata, não que ela se choca muito,
Ela só, tipo, ela olha aquilo e tá, ok, aquilo aconteceu, ela tenta entender, não consegue, mas aí de repente ela encontra uma barata e essa barata é o que ela vai ficar pensando e se colocando no lugar daquela barata. Ela vai olhar a barata e vai olhar a barata num plano superior a ela mesma. Ela vai colocar a barata como um ser muito, extremamente forte e superior a ela, à humanidade, porque a barata tá aqui há milhões de anos e ela vai morrer. Então, a barata é superior, não tem outra palavra pra falar. E nós chegamos, então, ao segundo acontecimento, né? Segundo ou terceiro? Acaba sendo o terceiro acontecimento. Ao terceiro momento, então, da história. E é um acontecimento que eu não posso contar, porque, né? Se torna um spoiler, assim. Mas é um momento clímax, assim, da história. E se você não presta atenção, esse momento clímax passa e você nem percebe. E aí você fica, pera, aconteceu o que eu achei que aconteceu mesmo? E até agora eu tô sem saber se aconteceu do jeito que aconteceu. Ou se teve um momento X que ela falou, tipo, fiz isso. Mas acontece. E eu não posso falar o que acontece, eu tô morrendo de vontade de falar o que acontece. Mas acontece essa coisa e a partir daí ela começa a... Ai meu Deus, como não estragar o livro pra você? Ela começa a se colocar num plano mais religioso, digamos assim. O próprio nome, o próprio título do livro, né, A Paixão Segundo GH, lembra mais a história assim, A Paixão de Cristo, alguma coisa assim, pelo menos pra mim. E aí ela coloca a paixão segundo GH, então vai ser tipo um tormento que ela tá passando ali. E depois que acontece essa coisa, esse terceiro momento, ela vai se colocar no plano mais religioso, ela vai começar a falar mais de Deus, mas é um Deus que não tem hierarquia. Ela fala de Deus e com Deus e como se ela e ele estivessem no mesmo nível. Então é uma religiosidade assim que é como se ela se colocasse no plano do divino ou colocasse Deus mesmo no plano mais humano. Então ela vai se hierarquizar, não, ela vai tirar essas hierarquias, meu Deus, que palavra difícil, ela vai tirar essas hierarquias e vai, a partir disso, tentar se entender melhor, se conhecer, e a partir do momento que ela vai ter aquela força que ela via no quarto. Então, nossa, é maravilhoso, gente. Clarice é sempre incrível, incrível. E sempre tem essa pegada de alguém tentando se entender e se conhecer, e mais que isso, é sempre uma mulher tentando se conhecer e se entender, o que dá muita força ao movimento das mulheres, embora a Clarice não tenha, claro, essa força mais social da mulher. Gente, eu não sei se estou falando besteira, tá? Desculpa, eu estudei bem pouco Clarice. E sei lá, Clarice é realmente essa coisa maravilhosa, incrível. Eu só tenho 3 livros da Clarice e li esses 3 de alguns contos. Mas eu já falo que Clarice é a minha autora favorita, porque é sempre essa epifania no final do livro. Eu sempre me conheço melhor, eu me aceito melhor, eu entendo os meus defeitos melhor. E, ai, Clarice é incrível, gente. Não tem como falar. Você já leu Clarice? Gostou? Qual livro você mais gosta? Você tem medo de ler Clarice? Deixa aí nos comentários o que você acha que você já leu, que você não leu, que você tem vontade, não tem vontade, tem medo. Ah, meu Deus, falei demais. Falei muito rápido. Um beijo, tá?